Oi gente, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vim indicar livros clássicos pra quem tá começando a ler, gente, pra quem quer começar a ler clássicos. Então eu fiz uma seleção aqui de diversos gêneros, mas de livros que são considerados clássicos da leitura, pra aí você que não tá acostumada, né, a ler livros clássicos, ou que na verdade você não tá acostumado a ler nada, mas ou às vezes você já leu muita fantasia, ama ler, né, romance, ficção científica, mas os livros clássicos sempre te dão aquele medinho, sabe? Só de olhar você já fica arrepiado. Então, não, dessa vez eu vim indicar aqui livros que têm a escrita fácil pra você se acostumar, de autores bem conhecidos e que, assim, particularmente eu me apaixonei por ler clássicos justamente com esses autores. Eu espero que você goste de pelo menos um desses livros, de um desses autores, porque realmente eu tô viciada em ler livros clássicos, gente. Eu amo, sério, de verdade. Eu acho que é uma leitura muito boa, ajuda a gente a expandir demais a nossa visão, a entender vários movimentos literários, ao mesmo tempo que tem histórias tão boas e tão incríveis que às vezes a gente julga, ai, nossa, esse livro é antigo, esse livro tem uma escrita difícil. Não, gente, você se acostuma e dessa vez eu vim falar realmente de livros assim que a escrita são super fáceis, que você, mesmo que você não tenha o hábito de ler nada, você vai se acostumar a ler esses livros. Então é isso, gente. Deixa o like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, compartilha esse vídeo com os amigos e comenta aqui embaixo se você gosta de ler livros clássicos e qual que é o seu favorito, tá? Ao longo do vídeo eu vou falar qual que é o meu. Então bora lá! E é claro, gente, que não tem como eu começar essa lista falando de livros clássicos sem citar a Jane Austen, mas relaxa, tá? Fica aí no vídeo porque eu não vou indicar Orgulho e Preconceito, apesar de ser o livro mais famoso dela. E assim, gente, na verdade é uma indicação extra. Eu realmente recomendo muito Orgulho e Preconceito, caso você esteja começando a ler clássicos. É um dos meus livros favoritos, assim, é muito bem escrito, é uma leitura super fácil de acompanhar. Foi meu primeiro livro, assim, que eu li da autora, então eu super recomendo. Mas em específico, nesse vídeo aqui, eu vou falar de outro livro dela, até porque o Orgulho e Preconceito já é muito famoso, acho que todo mundo conhece a história, até pelo filme que teve lá em 2005, que também é mega famoso. Mas dessa vez aqui eu vou falar sobre o livro Emma. E ele também é muito famoso, né? Ele também é um dos mais famosos da autora, mas ele não é tão conhecido quanto Orgulho e Preconceito, então eu preferi indicar esse aqui pra vocês, até porque se você já tá acostumado a ler livros assim de clássicos, mas nunca pegou nenhum outro da Jane Austen, esse aqui com certeza é uma ótima leitura. A gente vai acompanhar a jovem Emma, que ela tem uma boa posição social e por isso ela resolve ajudar de uma maneira meio desastrada ali as jovens menos afortunadas a conquistarem seu lugar no mundo. Ela logo se torna uma espécie de cupido ali no vilarejo onde ela mora, sabe? Criando vários casamentos, virando meio que uma casamenteira mesmo. Mas no meio disso tudo ela acaba se esquecendo de olhar para a própria vida amorosa até que o amor vai surgir de onde ela menos espera. A Emma é uma das minhas personagens favoritas da Jane Austen, porque diferente, eu acho que da maioria das mocinhas e heroínas dos livros, ela comete muitos erros, ela tem algumas atitudes ali meio duvidosas, até tem gente que diz que ela é meio que a ovelha negra das protagonistas da Jane Austen, mas eu acho que isso torna ela muito humana, sabe? Eu acho que isso traz pra nossa realidade uma personagem que, apesar de ter todo esse estilo de heroína e afins, dela ter uma boa posição social e tudo isso, sabe? Mas apesar disso ela comete erros, ela magoa as pessoas, ela se magoa, mas ela vai lá e ela corrige isso, ela pede desculpas, ela se desculpa. Então é uma personagem que eu vejo uma evolução muito boa, sabe? Que me atrai muito, porque eu gosto desses personagens que trazem essa realidade, sabe? Que eles têm defeitos e qualidades ao mesmo tempo, porque isso traz uma humanidade. E como os livros da Jane Austen não são fantasias, eu acho que é muito importante a gente ver esse lado humano nos personagens. E uma curiosidade muito legal sobre o livro Emma é que ele inspirou um dos filmes mais famosos ali adolescentes dos anos 90, que é As Patricinhas de Beverly Hills, que é um dos meus filmes favoritos, inclusive, que tem toda essa mesma temática, assim, né? Ele é bem baseado, na verdade, no livro da Emma, apesar dele ter um contexto, assim, né, bem atual. Inclusive, super recomendo você vá lá assistir. É um clássico do cinema, né? Um clássico dos filmes adolescentes aí. É muito legal e teve inspiração nesse livro aqui. E Emma também ganhou uma adaptação muito fiel lá em 2020, gente. Realmente é uma adaptação maravilhosa. Eu acho muito bonito esse filme, tá? Ele é maravilhoso, ele é super fiel ao livro. Então, se você gosta, assim, de filmes clássicos, essas coisas, mais vibe Bridgerton, Rain, sabe, The Great, Orgulho e Preconceito propriamente dito, né? Você vai gostar bastante do filme Emma, apesar de eu acho que ele ter umas 2 horas ali um pouquinho, então pra um filme ele é um pouquinho arrastado, né? Mas eu acho que se você gosta do gênero, você já sabe como esses filmes de época são, porém eu realmente acho que o filme é muito fiel e ele é muito bonito de se assistir, inclusive acho que ele ganhou Oscar ou de fotografia ou de figurino, não lembro direito, mas é muito bom o filme mesmo e ele é bem fiel ao livro, então se você quiser ali ter um gostinho antes de ler essa obra, sugiro que você assista o filme. E
eu não me canso de dizer que o livro Anne de Green Gables, da autora Lucy Montgomery, é um dos melhores clássicos de romance pra você começar a gostar desse gênero e se acostumar, né, com o estilo de escrita dos livros clássicos. E apesar desse primeiro livro aqui não ser um dos meus favoritos da coleção, eu acho que ele é ótimo pra você conhecer essa coleção em si da Anne, mas também pra começar esse tipo de leitura, sabe, se acostumar um pouquinho com a escrita, conhecer um pouquinho mais os clássicos, porque ele tem uma leitura, né, uma escrita, na verdade, muito fácil. Como ele é voltado pro público mais infanto-juvenil, né, a classificação indicativa dele é 10 anos, ele tem uma leitura muito dinâmica, muito tranquila pra você acompanhar. Então eu sempre falo dele aqui, que ele é maravilhoso pra quem quer conhecer um pouquinho mais sobre clássicos literários. E com certeza tem uma das minhas personagens favoritas da literatura, uma das mais apaixonantes, que é a Anne, né, gente? E a menina Anne é uma órfã que acaba sendo adotada por engano pelos irmãos Matthew e Marilla, que buscavam um menino pra ajudar na fazenda. Esse primeiro livro aqui, ele vai cobrir os eventos da infância até a adolescência da Anne, seu período escolar, descobertas e muitas aventuras. E o que mais me conquista no livro, com certeza, é a Anne e a imaginação dela. Eu consigo me conectar de uma forma muito bonita com a personagem da Anne, sabe? Eu me identifico demais com ela. Eu gosto muito desse contexto dela ser uma personagem, né, muito imaginativa, dela ser super criativa, ela inventar várias histórias, vários contos, várias aventuras próprias, que ao mesmo tempo você imagina que no contexto em que se passa aqui, né, ela consegue imaginar coisas incríveis, viver aventuras maravilhosas vivendo numa fazendinha, né, lá no interior do Canadá. Então isso é muito legal, eu gosto muito da personagem da Anne, realmente ela é uma personagem apaixonante, uma das minhas favoritas de todo o universo aí literário, ela é sensacional mesmo. E como eu já falei, Anne de Green Gables, então é o primeiro livro de uma coleção, tá? Se eu não me engano aliás, se eu não me engano não, são 6 livros, tá bom, no total ali, e eles vão acompanhar toda a vida da Anne. Esse primeiro aqui, como eu falei, ele conta um pouquinho da infância, né, dela sendo adotada ali, ela indo pra Green Gables, até mais ou menos ali o comecinho da adolescência dela. Os outros livros vão acompanhar toda a vida dela até ela se tornar uma mulher adulta, casar, ter filhos, esse tipo de coisa. Então é bem legal porque realmente cada livro retrata um tipo de, ali, né, uma fase da vida dela diferente. Então é muito legal a gente acompanhar isso, a gente vê ela amadurecendo, cresce junto com ela, vê que mesmo ela se tornando uma mulher, a imaginação dela não deixa assim de aflorar, de ser uma característica muito marcante da personagem. Então eu gosto muito dessa coleção. Até o momento eu só li 4 livros da coleção, tá? Eu não li os 2 últimos, mas assim, posso dizer pra vocês que com certeza se tornou uma das minhas coleções favoritas, apesar de eu já ser muito fã da Anne lá pela série da Netflix. Porque caso você não saiba, Anne de Green Gables já teve várias adaptações, mas a mais famosa e mais recente, né, foi a série Anne with Annie da Netflix, que é uma das séries mais lindas que eu já vi, gente. Ela tem 3 temporadas e elas vão cobrir justamente os eventos desse primeiro livro aqui. E agora, deixando um pouquinho do gênero de romance de lado, vamos falar sobre outro gênero que eu não tô tão acostumada a ler assim, na verdade. Quem acompanha aqui o canal sabe que eu tô numa batalha de me acostumar um pouquinho com ele, que é o gênero de ficção científica / aventura. E é claro que eu não poderia deixar de citar nesse vídeo aqui um clássico do Júlio Verne, gente. Ele é um dos autores aí clássicos mais famosos do mundo e ele ficou muito famoso, né, justamente por escrever livros de ficção científica e aventura. Eu só li 2 livros dele até o momento, que foi esse aqui, né, Viagem ao Centro da Terra e Volta ao Mundo em 80 Dias. E apesar de eu não ter gostado muito desse último, Viagem ao Centro da Terra me surpreendeu demais, porque eu li ele depois de Volta ao Mundo e, gente, assim, eu entrei numa ressaca absurda quando eu tava lendo Volta ao Mundo em 80 Dias, e aí eu realmente falei, gente, vou dar um tempo de Júlio Verne por enquanto. Só que aí eu insisti, gente, e esse livro aqui não é nem meu, tá? Essa edição aqui é do meu irmão pequeno, eu tenho um irmão de 9 anos, ele tem essa edição aqui, e aí eu peguei e falei, não, gente, eu vou aproveitar e vou ler, é um livro curtinho, sabe? Eu acho que vale a pena a gente tentar, é o livro mais famoso do Júlio, então vamos lá, né? Vamos tentar investir? E realmente me surpreendeu muito esse livro, o tanto que eu gostei dele comparado ao tanto que eu não gostei do outro. E vamos acompanhar aqui a aventura do cientista Lindenbrock com o seu sobrinho Axel, que descobrem um antigo e misterioso pergaminho escrito por um alquimista do século XVI. Após muito esforço, eles acabam descobrindo o mistério daquele pergaminho que indica um mapa até o centro da Terra. A partir daí, eles vão partir numa missão para descobrir se esse lugar realmente existe. Então tem várias referências bem científicas e eu acho muito legal porque ele realmente é uma aventura, um universo totalmente novo, mas que se passa dentro do nosso universo, sabe? Do nosso planeta. Então é várias aventuras, vários animais, várias criaturas diferentes que aparecem, várias plantas. O contexto, assim, as descrições dos locais são muito legais, eu realmente gostei muito disso, porque parece que ao mesmo tempo você tá lendo um livro de fantasia, mas que é uma ficção, sabe? Então
Então, ao mesmo tempo que você acaba se distraindo disso, imaginando e viajando muito isso, sabe? Você acaba sempre se lembrando de que é uma ficção científica, de que é uma aventura. Então isso é muito legal, realmente, não é à toa que é o livro mais famoso do Júlio Verne. E esse livro aqui também tem várias adaptações, gente, aí no cinema, né, ao longo dos anos, muitas bem famosas, outras nem tanto, mas vale a pena você dar uma pesquisada aí se você quiser ter um apoio visual ali, sabe, como eu sempre falo aqui, né, pra né, saber um pouquinho mais da história, ou até mesmo antes de ler o livro, ou depois, se você já leu, já conhece a história, então é sempre bem legal assistir o filme baseado nisso. Então, do Júlio Verne, minha recomendação, até porque eu só li 2 até o momento e outro eu não gostei, mas é Viagem ao Centro da Terra, eu realmente gostei muito desse livro. Os Crimes da ABC é o meu livro favorito da Agatha Christie, e apesar de não ser um dos mais famosos, na minha opinião, é um dos melhores livros da autora, pelo menos dentre ali os 12 que eu já li dela, realmente esse aqui foi o que mais me surpreendeu, e por isso escolhi ele pra indicar aqui pra vocês nos clássicos de suspense, mistério e romance criminal. Nós vamos ter aqui, então, o personagem mais famoso da autora, que é o detetive Hercule Poirot. Eu não sei se é assim que se pronuncia, gente, mas me desculpa, eu vou fazer o que eu acho, a pronúncia do nome dele é muito difícil mesmo, mas é assim que eu imagino, tá? É Hercule Poirot mesmo, então é isso aí, tá? Mas é o personagem mais famoso da autora, você provavelmente já deve ter ouvido falar dele, ou pelo menos já deve ter visto alguma referência desse personagem, porque basicamente a maioria dos detetives hoje em dia de filmes, séries e essas coisas são inspirados ali, né? Tem uma inspiração nesse personagem, um pouquinho Sherlock Holmes ali, mas o Hercule, ele realmente ficou muito marcado, e nesse livro aqui nós contamos com ele como, então, ali, né, o nosso protagonista. E acontece que um belo dia, então, o Hercule, ele recebe uma carta muito inusitada anunciando a data e o local de um crime, assinada apenas por ABC. Após o crime ocorrer de fato, o nosso detetive consegue uma única pista: o assassino escolhe a vítima em ordem alfabética. Eu achei o plot twist desse livro maravilhoso, porque o tempo todo, assim, durante o livro todo, né, a gente é levado a acreditar numa coisa totalmente diferente do que é a solução final. Então, quando de fato acontece aquele plot twist, sabe, a gente se surpreende de uma maneira absurda, porque é algo que realmente não teria como se imaginar, sabe? Então eu gosto desse gostinho ali de ter a surpresa e de quando você termina ali, quando ele finalmente explica a solução do mistério, você perceber que tava na nossa cara o tempo todo, só que a gente foi meio que manipulado ali pra acreditar em outra coisa. Então eu acho que isso é um charme muito legal dos livros de mistério, assim, livros policiais, que é muito importante. Eu já adivinhei alguns livros aí da Agatha que eu li, eu já adivinhei, gente, o mistério na metade do livro. Apesar disso, pra mim, não tirar o charme, apenas me fazer me sentir uma ótima detetive, não é mesmo? Mas apesar de não tirar o charme ali da leitura e afins, eu gosto muito de quando chega no final e realmente tem a reviravolta, sabe? Que me faz duvidar das minhas capacidades intelectuais, porque como é que eu não percebi que era esse o assassino o tempo todo? E eu poderia, gente, recomendar vários livros da autora, mas eu escolhi esse aqui em específico porque, como eu falei, é o meu favorito da autora, mas também porque eu tô planejando fazer um vídeo falando só sobre os livros da Agatha Christie, porque essa autora, ela é a rainha do crime, né? Ela é a autora aí de suspense, mistério, mais famosa do mundo, então tem muita coisa pra falar e realmente eu sou apaixonada nos livros dela, então eu tô sempre lendo um ou outro. Eu ainda quero fazer um vídeo específico falando só sobre essa autora e a magnífica escrita dela, gente. Realmente é um clássico maravilhoso. Eles não são clássicos tão antigos, tá? Eles ali se passam mais ou menos 1930 até 1970, então é um período super assim atual, se for comparar com os outros livros ali, né, que eu citei. Então ele é bem tranquilo, tem uma escrita muito boa pra ler e, como eu sempre falo, gente, por ser um mistério, ele é um livro ótimo, porque você vai devorar em pouquíssimo tempo. Você, pelo menos se você for uma pessoa curiosa, né, assim como eu, você não vai conseguir dormir sem solucionar o mistério. Então, gente, pra começar a ler clássicos, nada melhor do que um livro da Agatha. E é claro, gente, que eu não poderia deixar de citar uma fantasia aqui nesse vídeo, mas antes de irmos para a indicação final, deixa o like, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito e comenta aqui embaixo se você quer que eu traga mais vídeos, assim, indicando livros clássicos, que são livros que eu tô lendo muito recentemente. Na verdade, os últimos livros que eu li foram só livros clássicos, então realmente tô me acostumando muito com esse tipo de leitura, esse tipo de escrita, e posso indicar vários pra vocês aqui, tá? Posso ficar horas falando sobre vários livros incríveis, assim, que são clássicos, com escrita fácil e histórias magníficas, então comente aqui embaixo. Mas, como eu falei, gente, não poderia faltar uma indicação de fantasia nesse vídeo, e fugindo de totalmente, assim, os comuns, Senhor dos Anéis, as Crônicas de Nárnia, eu vou indicar dessa vez o Castelo Animado, gente. E se você gosta de filmes de animação, você provavelmente já ouviu falar sobre o filme produzido pela Estúdio Ghibli, Ghibli, eu nunca sei como se pronuncia, mas enfim, que é lá de 2005 e tem o mesmo nome, né, gente, o Castelo Animado. Inclusive o filme ficou muito famoso, é um
dos filmes mais famosos do estúdio e é uma das minhas animações favoritas. Então, depois de ter assistido milhares de vezes, eu finalmente descobri que esse filme era inspirado em um livro, porque eu não sabia, gente. Eu descobri isso ano passado, tá? E aí eu fui atrás porque eu precisava conhecer essa história, né? Precisava ler o livro em si, porque eu já gostava tanto do filme, então o livro devia ser mais magnífico ainda. E aí eu realmente encontrei essa edição aqui maravilhosa, que já me conquistou pela capa, gente. Eu já sabia que a história era boa e ainda essa perfeição de edição, que é linda, linda demais. Então eu comprei e olha, preciso dizer pra vocês que me surpreendeu ainda mais do que eu esperava. E aí eu acabei comprando nessa edição aqui, que é da editora Galera, e na verdade ele faz parte de um box, tá, gente? O box, ele contém 3 livros da mesma autora, que apesar de não serem uma sequência direta, eles se passam no mesmo universo, então tem alguns personagens do Castelo Animado que vão aparecer nos outros livros, então é importante que você leia primeiro o Castelo Animado, tá? Até pra não tomar spoiler da história desse livro aqui. Mas realmente é um box muito bonito, maravilhoso, tá? Vem com vários brindezinhos, então eu super recomendo que você adquira ele, até porque tem outros 2 livros da autora que são maravilhosos do mesmo jeito, mas vamos focar no mais famoso, que é o Castelo Animado. E esse livro vai contar a história da Sophie, que é uma jovem que, após ser amaldiçoada por engano por uma bruxa, acaba se tornando uma idosa de 90 anos. Envergonhada e com medo de não ser reconhecida pela família, ela acaba fugindo de casa. E no caminho dessa nova aventura, ou fuga, ela acaba encontrando o castelo do Mago Hall, que é muito conhecido, né, por ser um mago terrível e muito cruel que devora corações de jovens moças. Só que a Sophie não é mais uma moça, então ela pensa que lugar melhor, gente, pra eu me obrigar, né, pra ser minha nova casa do que esse castelo. Então aí começa toda essa aventura ali, né, voltada pra vida da Sophie, que dá o título ao livro, então realmente é maravilhoso. E apesar do filme, na verdade, ser bem fiel ao livro, eu sugiro que você acabe lendo, porque além de ser uma leitura boa, tem algumas mudanças, como sempre, né, e alguns personagens aqui são bem melhores desenvolvidos, alguns personagens nem estão no filme, então se você já gosta do filme, recomendo que leia o livro. Se você nunca viu o filme e agora, né, quer ler o livro antes, gente, eu acho que tanto faz você assistir o filme ou ler o livro antes, tá? Como eu falei, aqui a gente tem mais personagens, eles são desenvolvidos de uma forma melhor, né? Afinal, é um livro, e no filme acaba sendo um pouquinho mais raso. Mas os dois são obras muito bonitas, muito boas, assim, sabe? De você consumir. O filme é maravilhoso, ele é muito bonito visualmente, a história é magnífica. O livro, gente, da mesma forma. A escrita do livro é fantástica, tá? Afinal, ele é um livro infanto-juvenil, então ele tem uma escrita super leve, super tranquilo ali, que você se acostuma bem rápido, na verdade. Ele é uma fantasia que nos apresenta um universo que, apesar de terem seres que a gente já conhece, apresenta seres totalmente novos, então isso foi uma coisa que eu gostei muito quando eu tava lendo. Como eu falei, os personagens são maravilhosos, o Hall é um dos meus personagens aí favoritos da literatura e do cinema. Ele é magnífico, sabe? Eu amo que ele e a Sophie têm ali um enemies to lovers no começo, que eles ficam brigando o tempo todo. A gente tem outros personagens maravilhosos, como o Calcifer, que é incrível, gente, ele é maravilhoso mesmo, eu amo esse personagem. Então realmente é uma leitura muito legal, muito assim, que deveria ter mais reconhecimento, na verdade, porque é uma fantasia que não é tão falada assim hoje em dia, né? Apesar do filme ser muito famoso, poucas pessoas sabem que foi inspirado em um livro. E esse foi o vídeo, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Como eu falei, comente aqui embaixo o que vocês querem de indicações aqui, se vocês querem que eu indique mais clássicos, fantasias, romances, mistérios. Eu já fiz 2 vídeos aqui, um indicando romances e outro indicando fantasias, de acordo com a sua idade, né? A classificação indicativa. Então, vão lá, gente, assista esses vídeos e comente aqui, né, que eu tô sempre fazendo conteúdo pra vocês, então eu quero saber o que vocês querem assistir aqui no canal. Então, é isso, gente, espero que vocês tenham gostado, deixa o like, se inscreve aqui no canal e até semana que vem. Então, tchau!